sair do tópico 1 não, mas nós saímos do tópico 1 e viemos ao tópico 2 da confissão de fé, do assunto que estamos estudando todas as manhãs de domingo. E por falar deste assunto, qual é o assunto mesmo? A perseverança dos santos. Se não fizer o dever de casa, vai valer 9, viu? Vale 9. Essa avaliação aí está valendo 5 pontos para a média final. Os irmãos façam. Eu peço aos irmãos que receberam e às irmãs que receberam, e vamos fazer com os casais, entende? Com as famílias, certo? Se possível, faça um esforço, os esposos fazerem com as esposas e com a família. Isso me chama a atenção para algo que eu achei interessante. Um dia desse, domingo retrasado, eu, como tenho o costume de fazer as perguntas aos irmãos, né? Faço as perguntas aos irmãos, bom, o que significa perseverança, né? O que significa eleição? Aí os irmãos vão respondendo, tal, e a gente coleta essas informações e dá prosseguimento à aula. E o interessante é que eu perguntei a minha esposa, Eliane, e ela ficou calada assim, eu fiquei choque assim, ela ficou calada. Aí depois ela veio me dizer por que não respondeu. Ela chegou para mim e disse assim, não sabe o que eu respondi? Por quê? Olha, porque eu não estou dominando esse assunto da perseverança dos santos. E nós precisamos estudar juntos esse assunto. Olha que bom, né? Maravilha. E eu fiquei pensando numa lição que eu aprendi, e a ficha só veio cair agora, essa semana. Isso já aconteceu há 2 semanas atrás, e a ficha caiu agora. E eu falei, rapaz, olha só, eu levanto a palavra a muitos, e a palavra não estava sendo ensinada como devia dentro de casa. Estão entendendo? Vocês não estão entendendo? A gente corre o risco de levar o pão a muitos e os de casa morrerem de fome, sabe? E aí depois dessa situação eu falei, gente, nós temos que procurar um jeito, uma maneira. Aí depois nós sentamos, estudamos juntos, eu esclareci muitos pontos para ela da perseverança dos santos, recorri a textos bíblicos e tal. E essa tarefa aqui que eu passei aos irmãos, nós ainda vamos fazer juntos ainda, não fizemos juntos, vamos fazer juntos, tal. Lições aprendidas, né? E isso é bom, irmãos, porque nos desperta para entender que o ensinamento aqui na escola dominical, primeiramente, deve ser direcionado às famílias, tá? Então não adianta estarmos aqui estudando a palavra de Deus, ensinando, e em casa os casais, família, não estão juntos repassando as lições, sabe? A gente vai estar perdendo muito isso. Então eu tomei essa lição para mim, tá, irmãos? Já comecei a colocar em prática. Vou fortalecê-la mais com a minha esposa, vou ensiná-la, aprofundá-la mais nesses assuntos, e vou inteirá-la como devo inteirar, para que não para que não aconteçam mais casos desses, sabe, irmãos? De um professor da escola dominical estar ensinando e a própria esposa, em alguns assuntos, não está com profundidade. Sabe por quê, irmãos? Isso não é problema. Isso não é problema. Assim, em que sentido? Da pessoa não dominar todo o assunto, sabe, irmãos? Não é problema. O problema era eu não estar ensinando como deveria estar ensinando a minha esposa, tá bom? Esse é o problema. O problema não é a irmã e o irmão estar limitado no conhecimento, não. É o homem da casa, o homem do lar, o sacerdote, o pastor do lar, não está ensinando como deve ensinar. Então essas atividades que eu estarei passando para os irmãos, tem mais uma para passar aqui, hoje eu não vou entregá-la, está incompleta. Completá-la para passar para os irmãos. Façam com as suas esposas, façam com seus maridos, façam com os filhos que já tiverem entendimento. Tire um dia na semana, sem mais vezes, um dia na semana. Sabe por quê, irmãos? Isso vai nos fortalecer espiritualmente. Tudo quanto nos fortalece teologicamente, nos fortalece espiritualmente. Então faça isso. Faça isso.
E isso também é uma maneira de estarmos levando a escola dominical para fora dessas 4 paredes aqui. Então leve a escola dominical para a sua casa, viu? Leve a escola dominical para a sua casa, leve os assuntos que temos estudado aqui para a sua casa, para a minha casa, vou levar. E não leve somente isso, leve as pregações também, tá, irmãos? Leve as pregações que o pastor tem realizado, profundas no Evangelho. Repasse em casa, tente copiar alguma coisa que chamou a atenção. Se chamou a sua atenção, escreva, e durante a semana retrabalhe isso, reaprofunde isso, aplique isso à sua vida. Isso vai ser muito benéfico. Então eu quero ler com os irmãos João capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Todos acharam? Já vão procurando aí, irmãos, alguns versículos que falam sobre a perseverança dos santos, que tem a ver com o nosso tópico 2 hoje. Vê o que esse texto aí tem a ver com o nosso tópico hoje e o que esse texto aí tem a ver com a perseverança dos santos. Vamos ler todos juntos então, irmãos? Esse texto. Irmãos, uma das formas da gente verificar se os irmãos aprenderam, uma das formas. A outra é a própria prática da vida que Deus vai nos colocar em xeque para saber o que nós temos aprendido mesmo, se nós temos guardado a palavra dele no coração. São as lutas do dia a dia, as situações do dia a dia. Esse é o teste de Deus infalível, que Ele vai sempre nos colocar à prova todos os dias do que ensinamos e do que aprendemos. Isso aí é sem sombra de dúvida. Mas algo interessante aqui é que a gente vai ensinando e vai aprendendo. A gente sabe que o irmão está aprendendo a palavra de Deus quando ele sabe usar a palavra de Deus. Sabe disso? Não é ele citar Berkoff, Rod. Não é ele citar Bafim, que é o Bafim que fala isso. Também ajuda, sabe? Também ajuda. Mas você sabe quando um crente aprende a palavra de Deus, é quando ele chega e diz assim: esse assunto está lá em João capítulo 17. O versículo de qual eu não sei não, mas está lá em João capítulo 17. Vamos lá. E abre a palavra de Deus e o texto dá certinho como você fala com uma doutrina assim, a doutrina dele assim, opa, está lá em Efésios capítulo 1. Vamos lá para vocês verem lá. Leia lá e explica para todo mundo. Aí você começa a perceber que Deus está fazendo uma obra naquela cabeça. Está fazendo naquele coração uma obra maravilhosa. Porque ele sabe já usar versatilmente as escrituras. Uma vez cheguei no interior do Tocantins. Lugar muito bom. Lá às margens do rio Santa Teresa, um rio muito bom de tomar banho, pescar, etc. E nós fomos conversar com uma irmã lá sobre a palavra de Deus. A irmã que tinha visado no seminário de teologia. E nós fomos levar a Bíblia de Genebra, depois levar a Bíblia de Genebra lá, né? Cheia de teologia reformada. E antes da Bíblia chegar lá, a gente conversava um assunto assim, a irmã dizia assim: pois é, irmão, está aqui nesse versículo, ele não fala assim também? E o versículo para nós, eu disse: irmão, que coisa maravilhosa. Tudo que a gente puxava, a irmã tinha um versículo e lia para nós. Disse: pois é, mas lá Jesus também disse assim no texto tal, e lia. E aquilo me deixou maravilhado. O coração fervia quando eu vi aquela versatilidade da irmã em usar as escrituras ali, sem nenhum curso de teologia. Ou seja, é nesse momento que a gente sabe que os irmãos estão aprendendo, estão aprofundando na fé, estão tendo intimidade e familiaridade com a palavra de Deus. E eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, às 10 horas e 30 minutos.
O relógio está correndo, nós temos também que acompanhar. Diz assim o texto, preste agora atenção. Antes de começar o texto, os irmãos têm que saber o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? Jesus está no jardim do Getsemane. Getsemane, no aramaico. Não me engano, é aramaico? Aramaico. Se não me engano, é aramaico, significa presa de azeite. É um local que havia ali pedras de moinho, assim, pedras de moinho redondas, onde você chegava com os grãos de azeitona, sequinho, colocava debaixo dessas pedras, colocava no lugar, assim, plano, baixava essa pedra, e essa pedra tinha no meio um tobo e uma vara estendida, e amarrava um boi ou 2 bois. E os 2 bois ficavam rodando assim, aquela pedra ia girando, esmagando os caroços de azeitona, e os caroços de azeitona iam sendo esmagados, e com o esmagamento do caroço de azeitona, o azeite de oliva ia descendo ali por um funilzinho, até cair no vaso, no recipiente. Depois aquele azeite era purificado, era batido, e ele tinha uso no templo para os espiritadores, para acender o candelabro, que tem 7 lâmpadas, que significa o quê? Cristo a luz do mundo, né? Cristo a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, disse Cristo, se referindo também ao candelabro. E aquele azeite também era usado para curar ferimentos, né? E também disse Deus que eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafá, o Senhor que te cura. E o azeite também era usado para ungir, o Machia significa ungido de Deus, né? E o azeite também era usado para alimento. Os irmãos entenderam tudo isso aqui? Lá no Getsemane, lugar de espremer a azeitona. E lá também Jesus Cristo foi esmagado pelos nossos pecados. Cristo foi moído lá por nós, sofrendo por nós lá no Calvário, para nos dar todas essas bênçãos. O Espírito Santo que nos unge, que nos dá graça, que nos põe na caminhada do Evangelho todos os dias, e que cura a nossa alma, que cura o nosso ser, e que nos dá o alimento para as jornadas do dia a dia. Mas vamos ler aqui então. Então Jesus Cristo está lá, e está fazendo o quê? O que Jesus Cristo está fazendo no jardim de Getsemane? Está orando. E ele estava debaixo de uma pressão tão forte, que diz o médico Lucas no seu relato, que ele começou a suar gotas grandes de sangue, assim, muito sangue. Pelos seus poros começou a sair sangue. Tal era o grau do estresse e da aflição de Cristo ali. E Cristo está ajoelhado, e nesse momento ele está orando ao Pai. E orando, ele está fazendo a intercessão por todos os salvos, por todos os eleitos. Ele está intercedendo por eles, está orando a Deus por eles. E Cristo lá já estava orando por sua igreja neste presente momento. Os irmãos vão ver esse texto. E vamos ver então. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Dei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se
perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumpra em si. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, o mundo geográfico, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, como não são do mundo, como eu do mundo não sou, porque agora eles pertencem a Cristo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, onde crerem em mim, já estavam rogando aqui pela igreja contemporânea, pelos tempos futuros. Cristo, a intercessão dele, vai para além do tempo, alcança o futuro, alcança esse presente nosso. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra, sua palavra, onde creem em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos, um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que tens amado e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Dá-nos graça e sabedoria, Deus, para entendê-la, para vivê-la, para não esquecê-la, Senhor, e que ela esteja em nossos corações. Que o teu Espírito Santo, nesta manhã, continue a iluminar as nossas vidas, as nossas mentes, Senhor, e nos dê prazer por tua palavra. E muito mais, meu Deus, prazer pela tua palavra que é Cristo, o Verbo eterno, o Verbo divinal. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada família aqui, cada irmão e cada irmã, que a tua graça e a tua bênção esteja sobre cada um. E nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Olha as nossas limitações, nossas fraquezas, Senhor, e nos transforma pela tua palavra e pela tua graça. Continua a tua obra em nós, Senhor, tua boa obra em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, vamos lá então. Tópico 2 da confissão de fé. Todos têm aí a confissão de fé? Todos têm aí? Então vamos lá. Se todos não têm aí, nós temos ali no quadro virtual. Vamos ler aquela confissão ali, o tópico 2. Nós saímos do tópico 1 e eu vou dizer aos irmãos que ainda ficou muita verdade para ser trabalhada no tópico 1. Muito tesouro de Deus ali, muito texto maravilhoso para ser trabalhado. Mas nós temos que também avançar para o tópico 2, né? E aí a gente vai ler aqui o tópico 2 hoje. O tópico 2 diz assim, vamos ler todos juntos o tópico 2? Vamos lá? Primeiro eu botei um título lá no tópico 2 que já está dentro do tópico 2. O título é aquele, vamos ver lá? As fontes da certeza e da infalibilidade da perseverança dos santos. Joel, o que quer dizer infalibilidade? Ligeiro? Como infalível? E que é algo infalível? Não falha. Que não falha. Não é certo? Que não falha. Algo infalível é aquilo que não falha. É aquilo que vai dar certo do começo ao fim. É infalível. É a infalibilidade do decreto de Deus. Né? A infalibilidade dos planos de Deus. A infalibilidade da obra de Cristo. Ela não vai falhar em momento algum. Entenderam o que é infalibilidade agora? Entendeu? Então vamos lá. Qualquer dúvida também pode perguntar. Vamos lá. As fontes da certeza e infalibilidade da perseverança do salvo. Tópico 2, vamos dizer todos juntos? Essa perseverança não depende de um livre-arbítrio da parte dos santos, mas sim da obra da infalibilidade decreta da eleição, fluindo do amor gratuito e inalterável de Deus Pai, por eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, do
juramento de Deus, da habitação do seu Espírito e da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorre também a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos. Amém. Então tá aí, irmãos. Nós estudamos no tópico passado, que naquele texto de Hebreus, capítulo 2, do 10 ao 18, que o crente não vai perder a sua salvação, que o salvo não vai perder a sua salvação, porque ele está firmado em quem? Em Jesus Cristo. Nós estudamos o seguinte também, que Cristo é a única e exclusiva causa e motivo pelo qual o salvo não vai perder a sua salvação. Tranquilo até aí? Tá certo assim? Mas veja aqui no tópico 2, os escritores da Confissão de Fé dizem e afirmaram, e está na Bíblia, que este motivo pelo qual a salvação dos salvos, a salvação dos santos, não vai falhar em momento algum, e que eles não vão perder a salvação em momento algum, decorre. O que significa a palavra decorrer? Samuel? Decorrer. Oriundos. Vem, né? Provém. É só você ver a palavra decorrer dividida em duas partes. A preposição de e a palavra correr. Corre de algum lugar. Então vem de algum lugar, certo? Decorre. Depreende, né? De algum lugar. Isso, deriva de algum lugar. E os escritores da Confissão de Fé colocaram ali que a salvação é redundante, mas eu vou dizer isso. A salvação dos salvos, tá? A salvação dos santos, ela não vai falhar em momento algum, porque também ela decorre de quê? Do que ela vai decorrer? Unicamente de Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, peraí, mas na aula passada nós estudamos que Cristo é a causa única e exclusiva e que é somente por Cristo que os crentes não vão perder a salvação. Verdade. E por que então no tópico 2 eu estou vendo mais outros elementos ali, né? Outros fatores ali, dos quais vão decorrer a infalibilidade da salvação dos crentes, e você disse na aula passada era somente Cristo. Como é que a gente vai responder isso? Vocês viram essa questão aí? Estão enxergando essa questão? Como é que vamos responder essa questão? Esses elementos são meios. São meios. São garantias que o alvo é Cristo. Muito bom. Muito bom, senhor. Muito bom. Então veja só. Alguém pode fazer essa pergunta para nós. No tópico 1 está dizendo que é Cristo. Nós julgamos que é Cristo, etc. Pegar Cristo do século I. E aí vai dizer, é Cristo. E por que nós temos esses tópicos aí falando de que deles decorrem a perseverança dos salvos? Não é? E o Samuel diz que eles são apenas instrumentos e que o alvo é Cristo. Mas vamos dar mais um passo. Todos eles, Samuel e os irmãos, todos eles, esses tópicos aí que nós vamos estudar: a imutabilidade do decreto da eleição, o amor gratuito e inalterável de Deus Pai, a eficácia do método de sacrifício, o juramento de Deus, da habitação do seu Espírito, da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. Irmãos, e todos esses fatores aí, deles advém o motivo pelo qual o crente não vai perder a salvação. Mas todos eles, irmãos, além de serem instrumentos e a vontade para Cristo, todos eles só são possíveis porque Cristo Jesus é a causa primária de todos eles, e porque Jesus Cristo é o cumpridor de tudo isso aí. Para ele são todas as coisas, e dele são todas as coisas. Nos estudamos na aula passada, lá no escritor de Hebreus está dizendo que dele são todas as coisas, a ele pertence tudo. A Cristo pertence
pertence à imutabilidade do decreto da eleição, e em Cristo está fundamentado a imutabilidade do decreto da eleição. É porque Cristo cumpriu toda a vontade de Deus, a lei, a justiça de Deus, morreu no Calvário, foi ressuscitado ao terceiro dia pela obra do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. É que a eleição, Deus não volta em momento algum, não se arrepende em momento algum de ter elegido pecadores desde a eternidade. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nele nós somos predestinados para as boas obras em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, nele nós fomos eleitos. Então é em Cristo, irmãos, que está todo o sustentáculo, que está toda a sustentação, que está todo o fundamento do quê? Da imutabilidade do decreto da eleição. Então nós vamos ver que todos esses tópicos aí apontam para quê? Para Cristo. E que sem Cristo nenhum desses tópicos aí seriam possíveis. E que em Cristo todos esses tópicos aí se cumprem nele, fielmente e cabalmente. Porque alguém pode dizer assim: então você está colocando algo mais ao lado de Cristo, então Cristo é insuficiente. Não, Senhor. Cristo é único, suficiente, exclusivamente suficiente, e em si mesmo ele é suficiente. Agora, esses tópicos aí advêm da pessoa bendita de Cristo, e estão todos apoiados e sustentados nos ombros de Cristo Jesus. É a pedra fundamental, é a pedra angular. Entenderam, irmão? Entenderam mesmo? São garantias dadas pelo próprio Cristo para Cristo. Isso, muito bom, muito bom. Irmão, vocês entenderam essa questão que eu levantei? Vocês entenderam mesmo? Hã? Tem certeza que entenderam? Pode falar, não tem problema não. Volta lá. Isso é muito importante. Eu fiz o possível para explicar o mais claro possível. Posso continuar então? Posso? Vou continuar. Então, os irmãos estão vendo que tem uns textos ali na igreja, né? São os tópicos que nós vamos trabalhar. E os escritores da Confissão de Fé dizem assim: essa perseverança não depende de um livre-arbítrio. Não teve assunto que eu mais briguei com ele na faculdade de biologia lá, quando a gente fazia. O pastor terminou a faculdade, eu não cheguei a concluir lá. Mas o nosso professor lá, o pastor Israel Lobão, pregava contra o livre-arbítrio. E eu era o primeiro inimigo dele na sala de aula. Eu brigava com Israel demais. Quando ele começava a ensinar que o evangelho não entra em acordo com o livre-arbítrio, rapaz, eu levantava e fazia aquela briga, eu esquecia que tinha. Até que um dia Deus me calou, sabe? E foi de uma forma maravilhosa. Deus me converteu pela palavra dele nesse ponto. Interessante. Então está dizendo que a perseverança não depende do quê? Da vontade nossa, né, irmão? Livre-arbítrio significa nossa própria vontade. Não é. Isso quer dizer o seguinte: que eu vou acordar amanhã pela manhã e vou dizer assim: hoje, deixa eu ver o que vai acontecer. Hoje eu quero estar salvo. Hoje eu vou estar salvo. Bota um hino bom para a gente cantar. Vamos orar mais hoje, porque hoje eu estou salvo. E amanhã eu digo assim: hoje. Quando você está salvo é um pouco mais complicado, eu vou hoje. Não, hoje não vou estar salvo, não. Hoje eu vou estar tranquilo. Ou então você pode pensar assim, como nós pensávamos antigamente. Tinha dia que a gente acordava salvo, né? Terminada aquela festa assim, sabe? Que poder, pregação, muitos hinos bonitos. Você tinha trabalhado a festa naquela festa, então na manhã de segunda-feira você ainda estava sentindo aquela, sabe, aquela aura de poder assim dentro. Hoje eu estou salvo, maravilha, hoje, rapaz, e lembrava daqueles momentos lá de empolgação, de euforia cultica. Volta logo. Né? Volta logo, eu estou salvo, aproveita enquanto eu estou salvo. Mas aí no outro dia batia uma dívida alta, ou uma dor de cabeça, ou uma doença, ou uma perda. Como é que você se sentia? Vou ter que me converter. Aquele poder que eu recebi já acabou. Eu estou sem poder, eu estou sem unção. Eu tenho que me converter de novo. Nunca passaram isso na cabeça de vocês, não?
estou muito materialista, eu estou muito carnal. E ficava assim aquelas neuroses, não estou indo todo dia para a igreja, por isso que eu estou assim. Não é? Se Jesus Cristo voltar hoje, eu não vou, eu não subo. Não é verdade? Tinha medo de ficar doente. Ainda mais se às vezes eu fosse um pouco mais grave. Meu Deus, chama todo mundo que eu quero confessar meus pecados logo. Não era assim, não, irmão? Ou ainda é assim? Era ou ainda é assim? Mas eu quero dizer um negócio para vocês, ó. Ainda pode ser assim. Ainda pode ser assim. Tem muita gente dentro da igreja ainda vivendo essa mesma realidade. Sabe? Achando que a salvação dele dependia de um estado emocional dele, ou de algo bom que ele tinha feito. Achando que ele estava salvo somente naqueles momentos em que ele gostava de ouvir uma música evangélica bem mais alta, ou naquele dia que ele já amanhecia com a Bíblia na mão, lendo um salmo bom, ou aquele dia que ele estava no ciclo de oração, orando mais com as irmãs do ciclo de oração, que na maioria das vezes era só elas mesmas que iam. Então, esses momentos em que a gente estava participando de algo envolvido com a liturgia da igreja, ou fazendo algo na igreja, é que nós achávamos que estávamos salvos. E que naqueles momentos em que a gente enfraquecia mais a frequência da igreja, ou cometia um pecado grosseiro, a gente já estava perdido. E essas neuroses, irmãos, dentro da cabeça da gente, dentro da alma da gente, não se enganem. Isso vai perdurar por um certo tempo na nossa caminhada. Isso não sai do dia para a noite. Há casos que saem. Há casos que Deus tem um propósito dele e ele cura essa pessoa de uma vez por todas. Mas aqui e acolá, nessa caminhada você pode se pegar brigando com essas mesmas questões que você brigava outrora. Será que eu sofro mesmo? Já se perguntaram assim? Será que Cristo mesmo morreu por mim? E esse é um assunto que nós vamos estudar mais na frente, que é o próximo tópico, a certeza da salvação dos salvos, dos santos, né? Vamos estudar esse tópico. Mas eu estou antecedendo esse tópico aqui para mostrar para os irmãos que a nossa salvação não depende do nosso livre-arbítrio. Não é porque eu aceitei a Cristo, não é porque eu aceitei a salvação que eu estou salvo, e muito menos pelo meu estado emocional, ou muito menos pelo que eu faço na igreja, ou muito menos por esse cuidado que eu tenho assim preciosíssimo de estar sempre fazendo as coisas certinhas. É que eu vou ser salvo, não, Deus. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, ponto final. E ponto final. Pois não. Só uma dúvida, assim, que às vezes as pessoas perguntam, volta e meia cai nessa questão do livre-arbítrio, né? E assim, eu entendo que o livre-arbítrio com relação à salvação, né? Cristo nos escolhe, né? Mas com relação às nossas coisas, a nossa vida cotidiana, as nossas coisas, assim, naturais, né? Assim, se eu for explicar para uma pessoa, eu não acredito que a gente tenha, eu acredito que a gente tem livre-arbítrio aí nas nossas escolhas diárias e com consequências, claro. Se você fizer uma escolha boa, você vai ter uma consequência boa. Se você fizer uma escolha errada diante da palavra de Deus, você vai ter uma consequência mal, ruim. Mas então o livre-arbítrio está relacionado à nossa salvação. Eu falaria isso. Então tá bom. Vamos lá. Imaginemos, primeiro, vamos entender o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Sim, uma escolha. Certo, escolha. Essa escolha, ela é independente de nós, ou ela depende de fatores? Não, mas assim. Não. Com relação à salvação ou com relação a. Não, com relação a tudo. Eu vou pegar a palavra só. Com relação a tudo. Você vai escolher, ó, você escolheu esse livro para ver o livro, foi? Por que você escolheu esse livro? Porque eu quis. Sim, porque você quis, muito bom. Mas esse porque eu quis, não tem algo por trás dele, não? Sim, mas. Você olhou assim na sua roupa assim, assim, você olhou assim, essa roupa está combinando com o vinho prata. Entendeu? Ou então a roupa assim, mais, puxa, essa roupa hoje está combinando com o ouro. Aquele ouro que o Jeová me deu. Entendeu? Vou sair do livro.
alimentação. A gente comeu por fome, né? Você está com fome mesmo assim na situação, muita fome, você não escolhe o que vai comer, o que você come. Então a fome te motivou a comer. Mas assim, também quando você está com fome, em condições mais tranquilas, você diz assim, poxa, eu tenho um hambúrguer e tenho um prato de batatas fritas. Digamos que você gosta mais de hambúrguer, você vai ficar com qual? Com hambúrguer. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim, mas vamos colocar a questão da mesa. Você gosta de estar falando que cabe mais ou menos o que eu estou querendo. Então vamos lá. Vai lá. Por exemplo, tem um hambúrguer e tem um prato de verdura. Aí, se você comer um hambúrguer, você vai ter uma consequência. Claro, Se você claro. comer um prato de verdura, você vai ter uma consequência boa. Então, eu raciocino e vou escolher o prato de verdura porque é melhor. Mesmo que você não goste do seu paladar, mas você tem um raciocínio que aquilo é melhor para o seu organismo. Então, eu vou ter consequências boas dali. Bom, muito bom. Isso, eu acredito nisso. Muito bom. Aí você disse que escolhe um prato de verdura, né? Mesmo sabendo que eu gosto mais do hambúrguer, não é isso? Mas por que você escolheu o prato de verdura? Porque racionalmente é melhor. E porque você está pensando nas consequências. Então veja, as consequências da sua escolha aqui motivaram a sua escolha. Entendeu? Entendeu agora? É isso que eu quero te dizer. Toda vontade nossa, ela não é neutra e ela não é autônoma, ela não é independente. Toda a nossa vontade, ela está amarrada a algum fator que a influencia, para mais ou para menos. Alguém que gosta de hambúrguer vai ficar com a boca cheia de água, mas se ela tiver um problema de saúde, ou se ela for bem informada se não tem que comer verdura, ela pode fazer o seguinte: rapaz, eu vou ter que comer verdura, mesmo sabendo que eu tenho que comer hambúrguer. Mas ela vai por quê? Porque ela sabe que as consequências do hambúrguer vão fazer mal à saúde dela. Então, é isso que eu quero que você entenda. Toda vontade nossa está amarrada a motivações, e essas motivações vão fazer o quê? Vão determinar o que eu vou escolher. Está correto aí? Está certinho? Essas são as nossas escolhas diárias, né? Todas elas. Mas com relação à salvação, não. Então vamos ver. Por que não na salvação? Não, porque, assim, se eu fosse explicar para alguém, né? Eu falaria que não, porque a salvação, Cristo é que nos escolhe. Muito Então, bom. acabou. Muito bom. Cristo é que nos escolhe. Por que Cristo é que nos escolhe, irmão? Porque Cristo nos escolhe? Por quê? Porque ele criou o homem e ele escolheu, ele tem os seus escolhidos, ele, para a glória dele, eu não sei como eu explicaria exatamente. Assim, Então vamos ver. Vamos ver aqui um negócio interessante. Tá certo que você já entendeu a questão, isso eu posso ver tranquilamente. Cristo nos escolhe, né? Nos escolhe. Eu não gosto dessa palavra escolhe, não, viu? Eu gosto da palavra Cristo nos elege. Isso aqui é forte, isso aqui é elegante. Elege. Você é forte, sabe? Quando você fala elege, rapaz, mesmo de gente já recua. Eu não vou mandar mais contigo, não. Se você bota escolhe, é mais tranquilo, né? Mais light. Mas você espera. Mas vou botar escolhe, viu? E mantém. Então Cristo nos escolhe. Agora veja, aqui somos nós, né? Nós. O problema não é dizer que Cristo escolhe, o cara até se acha coach desse escolher. O problema é dizer que ele não escolhe tudo, escolhe tudo. Vamos chegar nessa fase, né? Calma aí. Você deseja escolher todo mundo. Certo. Imagine, Cristo não escolheu ninguém. Cristo não escolheu ninguém. Mas veja, realidade espiritual. Realidade espiritual. Adão optou pelo quê? Adão fez uma escolha. Adão escolheu Deus ou escolheu o seu próprio bem-estar? Que ele achava que era bem-estar, né? Ele escolheu Deus ou ele escolheu ser igual a Deus? Ele escolheu Deus ou escolheu o orgulho? Ele escolheu Deus ou optou pelo egoísmo? Ele escolheu obedecer a Deus ou desobedecer à lei de Deus? Certo? Aí eu faço outra pergunta. E nós escolhemos o quê? Cristo não escolheu ninguém ainda. Só para você entender. Nós escolhemos o quê? Nós, como ser humano, vai querer escolher o que é bom pra gente. Sim, mas nós... Uma nossas
Primeira pergunta, segunda pergunta então. Você se vê em Adão? Vê lá nos lombos de Adão, quando Adão pecou? Então, se Adão escolheu, você também escolheu? Sim ou não? Eu acho que não. Acha que não? Por que você acha que não? Com relação à salvação, né? Sim, com relação à salvação. Já estava salvo. Já foi definido. Hã? Olha, se eu me vejo em Adão, tudo quanto Adão fez, eu fiz. E toda a consequência que Adão sofreu, eu sofro. Se eu não tivesse escolhido como Adão, hoje eu não estaria sofrendo os problemas do pecado. E Cristo não teria vindo para mim. Não entendi isso? É um ensinamento, que está citado nas Escrituras, que diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por este homem a morte, né? E quem foi este homem? Adão. Ele optou pelo pecado, ele optou por desobedecer a Deus. E se por ele entrou o pecado, por que nós pecamos? Por causa das nossas vontades mais. Por que elas ficaram más? Porque nós escolhemos e fazer o que era mal. Mas quando? Quando nós nascemos? Ou nós já nascemos com as tendências más? Já nascemos com as tendências más. Por quê? Por causa de quem? Só que eu corrijo a resposta para ser mais preciso. Porque em Adão nós escolhemos o mal. Sabe o que significa isso? Se eu não me vejo no homem Adão, se eu não pequei com Adão, se eu não sofri as consequências com Adão, também eu não posso receber essa escolha correta de Cristo por mim, essa salvação de Cristo por mim, essa bênção de Cristo por mim. Porque a Bíblia também diz que veio um segundo Adão, que é superior ao primeiro. Porque o primeiro Adão entrou o pecado e a morte, mas pelo segundo Adão entrou o quê? A vida eterna, a redenção. Então veja, a doutrina que ensina isso chama-se o que, irmão? Representação federal da raça. Quarto termo. E aí o pastor Russell Shedd vai trabalhar esse termo como a solidariedade da raça. Ele escreveu um livro assim para falar só sobre isso. A solidariedade da raça diz o seguinte: que em Adão nós começamos e existimos, não é? Então tudo que acontecer em Adão acontece conosco. E tudo quanto Adão fez, éramos nós também que estávamos fazendo. Porque ele é o nosso primeiro pai e Eva é a nossa primeira mãe. Você vai entender isso quando você lê as Crônicas de Nárnia também. E C.S. Lewis vai dizer assim: os filhos de Eva. Ele vai usar essa expressão, você já viu? Ele fala dos filhos de Eva. Quando ele fala dos filhos de Eva, C.S. Lewis, inteligentemente conhecedor do Evangelho, estava dizendo que nós estamos representados em todas as escolhas, acertos e erros de Adão. Então, como ele escolheu o pecado, ele também recebeu a morte como pagamento. Porque todos pecaram, instituídos foram da glória de Deus. Toda alma que pecar, essa também morrerá. Adão pecou, nós pecamos em Adão. Adão morreu e nós também morremos espiritualmente. Adão morreu fisicamente. Não sei se alguns aqui não vão participar dessa morte física, mas alguns vão participar da morte física como Adão morreu. Porque pode ser que Cristo venha e alguns aqui não experimentem dessa morte física. Isso, graças a Deus, por causa dos efeitos já da obra de redenção de Cristo no tempo e no espaço. Certo? Então, está entendendo até aqui? Então você entendeu mesmo que em Adão nós escolhemos o pecado? Escolhemos o pecado. E você também concorda comigo que todos que não estão aqui, aí eu coloco o texto de Efésios, capítulo 2, do 1 até o 10. Efésios capítulo 2, 1 vai dizer que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, estando nós mortos em delitos e em pecados. Então você concorda que todos quantos estão aqui, os homens aqui coloridos, eles estão escolhendo
sempre o pecado? Você concorda? Concorda com isso? Que os que estão aqui, ó, Efésios capítulo 2, 1 ao 10, mortos em delitos e pecados, qual é a vontade deles? Qual é a escolha deles? Só o pecado. Só o pecado. Só escolhe o pecado. Ele pode estar na igreja, ele pode ser religioso, mas ele só escolhe o pecado. Aí vê, se você for lá para Efésios capítulo 2, rapidamente eu vou fazer essa leitura aqui. Olha o que o texto diz, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vou pegar o versículo 2, olha o versículo 2 aí. O versículo 2 diz assim: primeiro, eles estão o quê? Vivos ou mortos? Estão mortos. Se eles estão mortos, vamos colocar aqui, ó. Mortos o quê? Espirituais. Não é isso? Espirituais. Estão mortos espirituais. Ou espiritualmente. Que seriam espirituais, tá? Segundo, o que ele está dizendo aqui? E eles estão mortos em quê? Delitos ou ofensas, né? Como vai dizer outras versões. E pecados. Segundo, Paulo está dizendo assim: a igreja de Cristo, vocês agora que são salvos, Paulo agora está escrevendo para os crentes, está em guerra. Vocês outrora, versículo 2, no outro tempo fizeste o quê? Vocês têm a versão aí? No outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. O que é curso? O que é andar segundo o curso do mundo? O que significa isso? Fazer as coisas que... Então, aí eu só quero fazer uma correção agora, ok? Fazer as coisas que são prazerosas do mundo. O prazer, gente, não é pecado. Nenhum tipo de prazer é pecado. Sabiam disso? Sabiam disso? Quantos sabiam disso? Nenhum tipo de prazer é pecado. Sabe por quê, gente? Porque nós aprendemos em certas épocas que certos prazeres nós tínhamos que livrar a carne dele. Não, peraí, rapidamente, só para. Calma aí, eu vou caminhar. Mas eu quero dizer o seguinte: conceito de C.S. Lewis, ele diz o seguinte: nenhum prazer é pecado, mas a forma como vamos buscar o prazer é pecado. Certo? Esse sim está o pecado. Não vou entrar mais nessa questão, não, gente. Você já quer caminhar. Então vamos lá. Andar no curso deste mundo, meus irmãos, é só você imaginar o rio, gente. Imagina o rio. Ele vai desembocar onde? No mar. Não é isso? Só no mar o rio vai desembocar. O córregozinho desemboca no rio e o rio desemboca no mar. Para fechar. Se o rio desemboca no mar, tem outro caminho? Não. Você pode desviar para um lado, lá, vai cair no mar. O apóstolo Paulo está dizendo que outrora os crentes, antes de receberem a redenção em Cristo Jesus, andavam no curso do mundo. Ora, se você está limitado a andar só num curso aqui, ó, para cair no mar, você tem escolha? Escolha. Qual é a sua vontade vai estar direcionada só para o quê? No curso deste mundo. Aí esse mundo é o quê? O mundo de, você falou muito bem, de pecado, de perversões, esse mundo de transgressão contra a palavra de Deus, esse mundo de depravação, não é? Vamos agora, e ele explica ainda mais, ele diz assim, ó: no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ele está falando de quem? Ele está falando que aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, eles são dominados por quem? Influenciados por quem? Dominados por quem? Andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está falando de quem? Do diabo. Falando do diabo. E quando ele está falando do diabo, ele está dizendo que quem não está em Cristo, que não foi salvo por Cristo, ele pode ser a melhor pessoa que ele. Mas o diabo tem parte na vida dele. O diabo influencia as vontades dele. O diabo, sim, canaliza toda a vida dele em rumo ao pecado, à perdição, à depravação. Já falou do primeiro ponto explicando o que é andar no curso deste mundo. E o segundo ele diz assim, ó: do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem? Filho da desobediência.
escolhe por obedecer a Deus? O Espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência, é uma realidade atual, é aqui e agora. Não nos enganemos, as pessoas que não são alcançadas por Cristo Jesus, elas podem ser sua melhor colega de trabalho, seu melhor colega de trabalho, mas o espírito maligno atua também na vida deles. Nós perdemos essa realidade espiritual, e que a Bíblia está deixando bem claro. Nossa, mas ele é educado, pastor. Mas nossa, é uma pessoa gentil. É gentil, educado, te ajuda, o moço precisa ter. A gente fala até vaquinha lá, ajudar os outros, e a pessoa que contribui com tudo. Não se esqueça que Efésios capítulo 2, ele não é salvo por Cristo, não, é não. Então o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está entendendo? E ainda chama essas pessoas que não foram alcançados pela salvação de Cristo Jesus de filhos da desobediência. Ora, se é um desobediente, ele opta por Cristo, ele opta pela palavra, ele opta pela salvação, então a vontade dele está toda canalizada para o quê? Para aquilo que é mal, ruim. Então veja aqui, na realidade espiritual aqui, ó, como você fez a divisão, na realidade espiritual, né? Na realidade espiritual aqui, eles estão sempre escolhendo pelo quê? Pelo pecado. Eles conseguem escolher o bem? Consegue escolher o Evangelho? Consegue escolher Cristo? Optar por Cristo? Não. Então, por que então que Cristo escolhe pecadores aqui de dentro? Porque eles não conseguem escolher Cristo. Entendeu? Onde nós chegamos? A realidade espiritual é essa. Cristo nos escolhe. Porque se Ele não escolher, a nossa vontade é sempre o mal. O diabo atuando em nós, o espírito maligno atuando em nós, as nossas depravações. Porque como é que o diabo atua em uma pessoa? O diabo atua numa pessoa da seguinte forma: todo mundo aqui já vem depravado ao mundo, certo? Já vem com as suas depravações do mundo. Agora, como é que essas depravações elas aparecem? Desde criança. Desde menininho já começa a pirar, a resmungar, querer bater na mãe, no pai, e assim vai. E aí ele vai crescendo, se não tiver uma educação correta, vira um monstrinho da sociedade. Mas veja o que eu quero dizer. Cada um aqui tem uma maneira de demonstrar suas depravações de forma mais intensa. Então cada um aqui tem um pecado que o atrai com mais facilidade. Eu calculei até aqui, falei isso para um amigo meu um dia desse. Tem gente que é tentado no dinheiro, então se você botar dinheiro na mão dele, ele vai botar a mão muito dinheiro, meu amigo, ele vai destratar pai, destratar mãe, ele passa por cima de todo mundo, ele manda a gente embora da empresa, ele faz e acontece, dinheiro. Outros, a fama é um perigo muito grande. Cristo fugiu da fama, não é? Não que Cristo tivesse o pecado, não, mas Cristo fugiu da fama. Então tem gente que se ilude com a fama, você vê esse pessoal se matando, ficando magérrima, né? Sofrendo até de bulimia e outros problemas por causa da fama. Outros vão ter tendência para vícios, e todos nós temos um vício. Pode olhar você, todo mundo aqui tem um vício. Irmão, que conversa é essa? Tem sim. Uma vez disseram assim, mas pastor, eu fiquei sabendo que hoje aquele pregador fumava um cachimbo. Aí o pastor disse para mim: pois é. E nós, quais são os nossos vícios? Eu falei: não, deixa eu estar. Vamos continuar a conversa. Diz que o pastor disse assim para esconder: ei, fumando. Aí esconde assim: ei, pastor, tá comendo demais, hein? O vício dele era comida, do escudo era desse jeito. Então, irmãos, veja, como é que o diabo então atua? Ele conhece aqui nossas vidas, nossos costumes, nossos hábitos, nossos vícios. Como é que ele atua na vida dessas pessoas? Ele vai atingir essas pessoas onde elas mais são tentadas no pecado. Aí se o camarada gosta de beber, ele vai incentivar a área do vício, da bebida, da prostituição, do dinheiro. Ele vai envolver essa pessoa, para essa pessoa ir se destruindo, se autodestruindo, com as suas opções. Ela faz escolhas, mas as escolhas que ela faz são sempre direcionadas para o que a sua declaração total mais requer.
Senhor dos Anéis, irmãos. O Senhor dos Anéis. Sim, Um dia desse eu falo com uma irmã sobre a fé reformada. Aí ela disse, não, mas eu estou estudando as revistas que é assim, aquilo, outro. Mas a revista foi feita lá por quem? Foi quem trabalhou essa revista? Não foi a escolha errada que está lá? A escolha errada é está fazendo isso aí. Sim, isso ainda com a cabeça dura, vendo isso aí, sabe? Mas infelizmente é Deus que vai te puxar, não é meu irmão? Falei pra ela. Tá certo. Então veja, irmão, o Senhor dos Anéis, já viu o Senhor dos Anéis? Eu vi um pedacinho lá, mas eu pude entender aquela questão. Quando o camarada pega o anel lá e muda, e ele começa a ser tentado, não é? Lembra aquele outro que voltou no começo do Hobbit lá, ele põe o anel e fica tentado a fazer coisas lá? Porque aquele anel, quando ele é usado, ele vai instigar na pessoa aquilo que a pessoa mais tem, inclinação para as coisas erradas. Então vocês vão ver isso na literatura, tanto de C.S. Lewis quanto de Tolkien. Vocês vão ver isso. Então veja, irmãos, falando de depravação total até aqui, né? E vimos que o homem sem Cristo sempre vai fazer escolha, mas as escolhas são no pecado, né? Agora, querido, vamos ver se a gente responde a sua pergunta. Até aqui você entendeu, né? Espiritualmente acontece isso. Então Cristo nos escolhe, porque se Ele nos escolher, as nossas escolhas são sempre contrárias a Cristo. Então Ele vai dizer, não fui eu que, não fostes vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não é isso? Correto. Então Cristo escolhe o pecador. Quando Cristo faz essa escolha, redime esse pecador, porque essa escolha aqui já é feita na eternidade, tá? Estou colocando aqui no tempo para você entender melhor. Mas é feito na eternidade, Cristo já escolheu os seus pecadores. Agora, no tempo e no espaço, Cristo vai aplicar a sua obra de redenção sobre a vida desse pecador. Aí o pecador vai estar num certo lugar, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. O Espírito Santo de Deus, naquele dado momento que Deus determinou, vai aplicar a palavra pregada ao coração daquele pecador. E naquele dia, naquele belo dia na vida daquele pecador, ele vai cair a ficha. A lâmpada acende na cabeça e diz: rapaz, então eu sou isso. Eu preciso de Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Cai a ficha. Preciso me arrepender, eu estou na vida errada, eu não posso fazer isso. A partir desse exato momento, acontece o arrependimento, que é o quê? Mudança de mente e mudança de coração. Ele vai passar agora a mudar de mente, mudar de coração. E Jonathan Edwards, escrevendo sobre o que é livre-arbítrio, ele diz: livre-arbítrio é fazer aquilo que está de acordo com a minha mente, é fazer aquilo que está de acordo com os meus pensamentos. Então veja, se eu não tenho Cristo, o que está na minha cabeça? Só o mal e o pecado. E aí o maligno atuando. Eu vou optar por quê? Só pelo pecado, pela destruição, pela depravação. E desobedecer a Deus. Por isso que eu vou ser o filho da desobediência. Quando essa obra toda acontece dentro de mim, que o Espírito Santo aplica o Evangelho, que eu sou regenerado, a minha mente é mudada. Por isso a palavra grega metanoia significa meta-nus. Nus é mente, mudança de mente. Você está indo no caminho da perdição, fica sua obediência da arrependimento. O Evangelho é pregado, o Espírito Santo te arrepende, você é regenerado pelo Espírito Santo, você ouve o Evangelho da graça e você dá um giro. Vou voltar para Deus. O meu lar é agora. Vou voltar para o lar eterno. Cristo me espera, Cristo me salvou. E você volta, porque houve uma mudança de mente. Então veja. Assim, às vezes a gente pensa que o homem é um homem fatiado, né? O homem tem escolhas espirituais e escolhas carnais, né? Então explica aí, tudo é uma coisa só. É isso que eu falo. Tudo procede da sua natureza. E a Bíblia diz que tudo que procede da natureza corrompida, para Deus é pecado. Verdade. Embora o cara escolha a melhor carreira, qual é a motivação que está fazendo ele escolher a melhor carreira? Sim. Se o cara busca, todo mundo busca uma satisfação de vida, agora qual a motivação daquele indivíduo buscar essa satisfação? Todo mundo quer cuidar do seu corpo, mas qual o motivo pela qual as pessoas cuidam do seu corpo? Correto. Então, tudo que procede da natureza caída é pecado. Verdade. A questão é só tirar o termo livre. Nós temos a vida. Só que não é livre. Isso, muito Porque bom. tinha um livre-arbítrio para Adão, porque foi criado no estado que foi e não tinha motivações anteriores. Nós, a partir de então, todos temos motivações. Então nós temos a vida, mas não a vida. Verdade, muito bom, muito bom. Entendeu o que é isso aqui?
Não é livre porque a gente sabe das consequências, né? Não é livre porque é a nossa natureza. Peraí. Eu entendo que Adão não tinha livre-arbítrio, porque Ele tinha uma vontade ele livre. tinha uma vontade, só que a partir do momento que a serpente tenta ela e engana ela, ou ilude ela, ou tenta fazer com que ela peque, ela vai ter uma influência para escolher o pecado, ser igual a Deus, ou ter o mesmo conhecimento de Deus. Então, a liberdade dele já foi incentivada ali. Ele não sabia o que era aquele fruto. Agora ele falou, ó, você comer, ser igual a Deus. Aí já influencia. Então, acho que nem nesse ponto aí, Nesse ponto. ele foi influenciado a escolher, pô, vai ser igual a Deus. Ou vai ter o mesmo conhecimento de Deus. Só que ele podia pecar, não podia não. Não pecar. Sim, nesse sentido. Agora veja, foi muito bom que o Jeová falou, você falou também, porque quando você fala livre, arbítrio, é lembrado do árbitro de futebol. Aqui é o árbitro de futebol, ele tem um arbítrio na mão, né? Ele apita quando tem escanteio, ele apita quando tem falta, ele não faz tudo aquilo. Mas por que esse árbitro faz tudo isso? Tem regras. Tem regras, ele está amarrado às regras. Então ele não é livre, ele é um árbitro, mas não é livre, porque ele tem regras a serem cumpridas. E quando ele não cumpre, o time bate em cima dele, é porrada para todo lado, é justiça. Tem até o ST de futebol aí, ele está tendo até um gol aí, descansa. Então o árbitro não é livre. Agora, quando alguns teólogos falam que somente Adão tinha vontade livre, Jeová, é porque eles apontam que Adão ainda não tinha passado por isso aqui, ó, depravação total. Tá? Quando a gente fala que o homem não tem vontade livre, livre-arbítrio, isso pode ser traduzido também como vontade. Vontade. Então, quando alguns teólogos dizem que Adão tinha, somente Adão tinha a vontade dele livre, está falando concernente a esse vínculo aqui da depravação total. Agora, se formos analisar todo o processo da vontade, ela jamais vai ser livre em momento algum. Veja, Adão tinha a sua vontade livre da depravação total, da sua natureza pecaminosa. Adão tinha a natureza pecaminosa? Tinha ou não tinha? Não tinha. Então a vontade dele já estava livre de influências erradas da sua própria natureza. Agora, do ponto de vista de fazer da vontade de ser aquilo que está na minha mente, ora, a minha vontade já está cativa ao meu pensamento, então ela não é livre. O árbitro não está preso às leis, às regras, a minha vontade está presa está na minha mente. Certo? Então toda a vontade ela vai estar vinculada a motivações, a sentimentos, a pensamentos, a motivações. Ou seja, o que está por trás da minha vontade? É só você olhar as minhas inclinações. Então toda a vontade ela vai estar amarrada à minha mente, ao meu coração. Por isso que quando o Evangelho ele vem transformar um pecador, ele age na mente e no coração. Ele regenera o indivíduo no seu coração e transforma a sua mente. Agora sim, ele vai escolher Cristo. Aí entra a questão. Ele vai escolher Cristo? Vai escolher Cristo. Ele vai aceitar a Cristo? Pode falar isso? Depois que ele for regenerado, ele vai aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Por quê? Porque agora ele entende, ele vê o Evangelho, ele vê a obra de Cristo, ele vê os pecados dele, e quando o Evangelho é pregado, ele diz assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E nós o que faremos, Pedro? O que Pedro falou? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Crede no Evangelho. Então, agora, irmã Kenia, para finalizar, tu entendeu até aqui? Entendi. Muita informação? Não, entendi. Entendeu até aqui? Agora eu quero caminhar com você no segundo ponto, faltam 4 minutos para terminar. Não, desculpa não, senhora. É assim que tem que ser a aula, é assim que tem que ser. Ora, se não for assim, a gente vai ficar ensinando e né? E aí esses momentos é que são bons para a gente aprender, aprendemos juntos. E não se esqueça, não é só você que está aprendendo. Eu estou aprendendo, todos estamos aprendendo. Então, só um momentinho. Quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente passa a entender que tudo na vida é espiritual.
tudo na vida espiritual. Quer ver um exemplo? Só para finalizar. Já dei esse exemplo aqui porque eu já li lá no livro de R6 com o Emílio de Deus, mas vou dar de novo. Simples, um exemplo. Maria estava grávida, prestes a dar a luz. A dar a luz a quem? Ao Salvador do mundo, concebido por obra do Espírito Santo, ela estava grávida. E houve o que? Lá em Belém, na Judéia, o rei mandou fazer, o imperador mandou fazer o que? Todos os homens devem descer das suas cidades aí onde estão morando para a sua cidade de origem. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer, mas na época, vocês sabem que cada tribo recebeu terras, né? Então dividiu Israel lá, para cada tribo lá tinha uma terra. E a Judéia pertencia, Belém da Judéia, né? Belém da Judéia. A Judéia pertencia a que tribo? De Judá. Tribo de Judá. Tribo de Judá. Não é isso? E onde é que estava morando José e Maria? Estava morando em Nazaré. Não posso nem explicar o que é Nazaré aqui, né? Então, José e Maria estavam morando em Nazaré, que pertencia lá a outra tribo. Mas José e Maria eram de que tribo? Da tribo de Judá. Aí o imperador mandou fazer o recenseamento. O que significava isso? Todos os homens de todas as tribos tinham que procurar a sua cidade de origem, certo? E ir lá e botar o nome num documento para que eles soubessem quantos ainda haviam da tribo de Judá, quantos haviam da tribo de Manassés, quantos haviam da tribo de Naftali, quantos haviam da tribo de Zebulon, quantos haviam da tribo de Judá, e assim vai. Ele estava em Nazaré, recebeu a ordem. É ordem. Vou ter que ir lá fazer um recenseamento. É ordem do rei. Então ele desce para a cidade de Belém. Da onde? Da Judéia, né? Que era a terra de Judá. José não era de Judá? Não era da tribo de Judá? E Maria também? Gente, pensa comigo. A mulher está grávida, como diz o nordestino, com a barriga no pé da goela, para dar à luz o menino. Não tinha SAMU, não tinha um carro veloz, não tinha condições hospitalares boas para atender essa mulher grávida. E José poderia muito bem ter deixado Maria com quem? Com a prima dele, ou não? Estava ali perto, eu poderia ter deixado com um parente, eu poderia ter deixado com um vizinho. Cuida da minha esposa aqui, que ela está prestes a dar a luz, e eu vou descer sozinho para ver ela, porque é arriscada essa gravidez, ela dá a luz no meio do caminho. Ele ia atravessar áreas desertas. O que José faz? José deixa a mulher, pegou um jumentinho, botou Maria em cima, pegou na pauta do jumento, bora, segundo os estudos geográficos, eram, irmãos, aproximadamente 70 quilômetros de distância. É como daqui lá na chácara, lá em Cocalzinho, é chão, e debaixo do sol quente, e uma mulher grávida, sentada no jumento, e José puxando o jumentinho. Já estava prestes a dar luz, diz o texto bíblico. Mas quando ela entra na cidade de Belém da Judéia, ela começa a sentir as contrações de parto. E numa manjedoura esse menino nasce. Mas o menino nasce dentro de Belém da Judéia. José sabia que Jesus ia nascer em Belém da Judéia? Sabia? Maria sabia que Jesus ia nascer em Belém da Judéia? Mas as profecias já diziam isso. E tu, Belém, Efrata, posta que as menores das filhas de Sião, de ti me virá o Salvador. Jesus Cristo tinha que nascer em Belém da Judéia. E também disse que ele vinha de Nazaré. Aquele galho da oliveira, de frutos robustos, que salva toda a oliveira. Ele tinha que vir de Nazaré. Então, pode dizer alguma coisa? Boa de Nazaré. Então, irmão, interessante. Irmão, ele fez escolhas naturais, humanas, mas essas escolhas eram o quê? Eram o que essas escolhas espirituais. Não nos enganemos. Toda escolha que fizermos nas nossas vidas, elas são espirituais. Antes de nós sermos seres físicos aqui, nós somos seres espirituais.
Toda a nossa vida, ela é espiritual. Sabe por que isso? O apóstolo Paulo entende isso muito bem. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Se eu dividir a vida entre natural e espiritual, então comer é natural? Então agora, como é que o apóstolo Paulo está dizendo que comer vai se transformar num culto a Deus? Esse almoço que você vai mostrar daqui a pouco, ele é um culto de adoração a Deus. É um culto de gratidão a Deus. Mas é algo natural. Mas veja, todas as nossas ações são espirituais. Cristo veio redimir tudo. Por isso que a glutonaria é pecado. Entendeu? Certinho? Então não vamos dividir mais não, viu? A escolha desse vinho, a escolha da sua roupa, a escolha da roupa, só pegar um exemplo. O que o apóstolo Pedro fala? Que as mulheres andem bem ataviadas, com modéstia, né? Não com frisados os cabelos, que elas não se entreguem às vestimentas que despertem a sensualidade, que levem outros a pecarem. Mas não é? fica detalhadamente, porque é só a pessoa pensar que nós somos robôs. Não, claro. Faz o que eu falo. Não, sobre o livre-arbítrio. Diz assim, eu que quero dizer, com minhas palavras, se um pai de família não tem o domínio de Deus, o que é que ele vai aplicar na casa dele? Só miséria, só desgraça. É cachaça, é bebida, é de qualquer jeito, é glutonaria mesmo, comendo carne demais, que o outro está bem ali com fome, mas não come, porque ele está aplicando coisa que não é necessária. Então, nós não temos, eu concretizo dizendo que nós não temos nada disso de livre-arbítrio. Porque se nós tivermos, nós não vamos fazer coisa que é necessária. Entenderam, irmãos? Até aqui, então a nossa aula finda. Mas foi muito boa, viu? Muito boa. Não, mas foi muito boa. É bom assim, eu gosto disso. Mas isso é bom. A gente livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio, ele veio para dar aula. Ele veio para dar aula, a gente dá aula. É verdade. Então, que Deus e Cristo abençoe os irmãos.